Graça e paz, meus irmãos amados e meus irmãos queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Sejam todos bem-vindos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que amam as verdades bíblicas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meck, eu sou o teu irmão em Cristo, ministro de uma nova aliança, ministro do Evangelho da Graça de Cristo. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, vamos juntos mais uma vez desfrutar daquelas que são as verdades, revelações do Evangelho da Graça de Deus. Vamos juntos mais uma vez disparar contra o sistema religioso, disparar contra o engano religioso, disparar contra todas aquelas que são as fortalezas que a religião colocou na vida das pessoas para prendê-las e para escravizá-las. Meus amados irmãos, quero aqui mandar um grande abraço a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus. Quero aqui mandar um grande abraço a todos aqueles que pregam essa graça maravilhosa, a todos aqueles que anunciam essa graça de Cristo Jesus. E eu quero aqui, meus amados irmãos, sem me esquecer, louvar a Deus, glorificar a Deus e bendizer a Deus por todas as vidas que foram livres, libertas do maldito sistema religioso. E que hoje dizem sim, amém. E que hoje dizem, Abba, Pai, estou livre e vivo a graça genuína sem fermento. Quero louvar a Deus aqui pela vida de todos esses que foram livres e libertos. E quero aqui pedir a todos vocês, meus amados irmãos, que compartilhem este vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que ainda não conhecem essas verdades. Para que chegue a todos os nossos irmãos que ainda estão com a mente cauterizada pela maldita religião. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui pedir a todos vocês que deixem o seu like neste vídeo, porque o seu like é muito importante para que o YouTube possa recomendar este vídeo aqui para mais pessoas. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos. E entendendo que vocês gostam dos vídeos, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Tá bom, meus amados? Deixem o seu like. E para todos vocês que não são inscritos ainda neste canal, por favor, meus amados irmãos, subscrevam-se no canal, subscrevam-se aqui embaixo, ativem o sininho das notificações para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo aqui no canal. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui desde já agradecer a todos que são inscritos neste canal, todos que já deixaram aí o seu like, e vamos juntos ao nosso assunto de hoje. Vamos juntos ao nosso tema de hoje. E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, meus amados. Prestem bastante atenção. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vou repetir o tema. Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Este é o nosso assunto de hoje. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Meus amados irmãos, está escrito o seguinte, preste atenção na leitura. Olha, pois também eu te digo, Jesus dizendo a Pedro, Jesus dizendo a um dos seus discípulos, o apóstolo Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto aqui, meus amados irmãos, aconteceu há 2000 anos atrás. Essas palavras foram proferidas por Jesus de Nazaré ao apóstolo Pedro há 2000 anos atrás. Vocês entendem isto? E quando essas palavras foram proferidas lá, meus queridos irmãos, houveram aí pessoas que entenderam a posterior o que tinha acontecido e deixaram registrado
E nós conhecemos o que está escrito, o que aconteceu naquele tempo, por meio desses relatos, por meio desses registros, esses registros antigos. Entende, meus amados irmãos? Só que quando a religião, ela lê isto aqui, meus queridos irmãos, a religião tem ensinado às pessoas isto. Que Jesus, quando disse ao apóstolo Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, edificarei a minha igreja. A religião faz as pessoas entenderem que a igreja deles são todos aqueles que frequentam uma chamada igreja. Todos aqueles que são filiados a uma chamada igreja. Todos aqueles que são membros de uma chamada igreja. Esses sim fazem parte desta igreja aqui. Entende? Segundo a religião. E quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, explicam às pessoas que Jesus estava dizendo que todos aqueles que pertencem às chamadas igrejas não vão queimar no inferno, não vão sofrer no inferno, não serão atormentadas no inferno. Essas pessoas aí vão para o paraíso, ao invés do inferno, que é o lago de fogo, que é o lugar de tormento, segundo o ensinamento religioso. Você entende isto? Você já ouviu uma coisa dessas? Você já ouviu um pastor religioso explicando isto? Você já ouviu um profeta religioso explicando isto? Profeta entre aspas, né? Porque não existem mais profetas. Você já ouviu isto? Eu creio que você já ouviu. Mas este ensinamento, meus amados irmãos, é um ensinamento errado. Um ensinamento deturpado. Um ensinamento tendencioso. Para dar ênfase, base àquilo que a religião acredita. Entende, meus amados irmãos? Dizer que neste texto aqui, Jesus, quando disse inferno, se referia a um lago de fogo, um lugar de tormento, um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente. Meus amados irmãos, isto não é verdade. Você entende? E dizer que quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, referindo igreja àqueles que são membros de uma chamada igreja, àqueles que estão filiados a uma denominação religiosa, àqueles que frequentam uma denominação religiosa, meus amados irmãos, isto também não é verdade. Você entende, meus amados irmãos? Vamos juntos entender o que realmente Jesus quis dizer com isto. Vamos juntos entender o que realmente o texto aqui trata quando Jesus ele disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos juntos entender isto. Será que o inferno aqui é o lugar de tormento, lago de fogo, como ensina a religião? Será que é isso mesmo? Claro que não. Será que quando Jesus disse aqui, edificarei a minha igreja, se referia a apenas aqueles que frequentam as chamadas igrejas, que frequentam as denominações religiosas, aqueles que são membros de uma igreja, aqueles que se filiaram a uma igreja? Será que é isso que Jesus queria dizer aqui? Claro que não. Meus amados irmãos, inferno na Bíblia não quer dizer nenhum lago de fogo, nenhum lugar de tormento, nenhum lugar de sofrimento. Inferno na Bíblia, meus amados irmãos, quer dizer sepultura. Entende isto? E este inferno aqui, meus queridos irmãos, na Bíblia também é chamado de Hades. Entende, meus amados irmãos? Hades, inferno quer dizer a mesma coisa. Hades, inferno quer dizer sepultura. É a mesma coisa. Dizer Hades está chamando inferno. Dizer inferno está chamando sepultura. É a mesma coisa. Olha aí. Olha isto aqui. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 18, na versão NVI. Olha isto. E eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, entende? Na outra versão diz as portas do inferno. Nesta versão diz as portas do Hades. É a mesma coisa. Entende, meus amados irmãos? Infelizmente existem denominações religiosas, existem pessoas ensinando que inferno e Hades são coisas diferentes. Não são coisas diferentes, não. É a mesma coisa. E tudo quer dizer sepultura. Entende, meus amados irmãos? Sepultura, todos vocês conhecem. Sepultura é o lugar onde são depositados os mortos. Entende, meus amados irmãos?
Mas já vamos entender o que Jesus quis dizer aqui neste texto. O que Jesus quis dizer aqui nesse texto aqui. Já vou explicar para vocês isto. Quando Jesus disse que sobre esta pedra, referindo-se a ele, edificarei a minha igreja, Jesus se referia à conquista na cruz. Porque na cruz, meus amados irmãos, ele pagaria o preço, ia nos comprar com seu sangue para ele. E nos comprando para ele, meus amados irmãos, nós nos tornaríamos a sua igreja. Você entende isto, meus queridos irmãos? Então, a igreja aqui não tem nada a ver com religião. A igreja aqui não tem nada a ver com um templo de pedra. A igreja aqui, meus amados irmãos, tem a ver com vidas. Nós somos a igreja de Cristo. E graças ao sacrifício perfeito na cruz do Calvário, aquele sacrifício lá nos fez a sua igreja. Entende, meus amados irmãos? E quando Jesus ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amados irmãos, as portas aqui quer dizer poder. Entende, meus amados irmãos? E o inferno aqui, todos sabemos que é sepultura. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele se referia à morte. Entende? Quando ele disse as portas do inferno, ele dizia as forças, o poder da morte não prevalecerá contra a igreja. Por que Jesus ele disse isso? Presta atenção. Olha essa versão aqui, na linguagem atual. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalecerão contra ela, referindo-se à igreja, meus amados irmãos, Jesus queria ou estava dizendo ao apóstolo Pedro que o poder da morte não poderá vencer a minha igreja. O poder da morte não prevalecerá contra a minha igreja. Entende, meus amados irmãos? Porque inferno nunca teve poder nenhum. Inferno não teve poder nenhum. Inferno não tinha nenhuma força. Sepultura não tinha nenhum poder. A única coisa que tinha força e poder era a morte. Entende, meus amados irmãos? Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele desce até a sepultura. Entende, meus amados irmãos? Quando Cristo ele é sepultado, o que acontece? Ele destrói, aniquila o poder da morte, a força da morte. Entende, meus amados irmãos? E quando ele aniquila aí as forças da morte, todos os espíritos que estavam retidos na sepultura por causa do poder da morte, eles voltam a Deus. Entende, meus amados irmãos? O que acontece é que antes do sacrifício de Cristo, antes da crucificação de Cristo, meus amados irmãos, os espíritos, quando uma pessoa morria, os espíritos não voltavam para Deus. Por quê? Porque a morte tinha um poder de reter o espírito na sepultura. Entende, meus amados irmãos? É por isso que Jesus ele disse, as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. Por quê? Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele vence a morte. E vencendo a morte solta os espíritos. E os espíritos hoje estão com o Papai Celestial. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, quando Jesus ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus se referia à morte. Jesus se referia ao poder da morte, que o poder da morte não ficaria mais sobre os espíritos. Porque quando ele morresse na cruz do Calvário, compraria os filhos para ele. E comprando os filhos para ele, o poder da morte não estaria mais sobre ele. Os espíritos não estariam mais na sepultura. Não estariam mais retidos na sepultura. Todos eles iriam para o Pai. Entende, meus amados irmãos? Só que mudando os tempos, mudando os pactos, mudando a dispensação da lei para a graça, meus amados irmãos, já não acontece mais o que acontecia antes. Como a morte não tem mais nenhum poder para reter um espírito na sepultura, hoje, quando uma pessoa morre, imediatamente volta para Deus. Diferentemente de como acontecia antes da crucificação de Cristo, que quando uma pessoa morria, o seu espírito ficava retido na sepultura. Entende, meus amados irmãos? Não há mais aquele processo de permanecer na sepultura, não. E por isso ele disse, as portas da sepultura, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Os espíritos não estariam mais retidos na sepultura. Quando esses morressem, quando o ser humano morresse,
Entendem, meus amados irmãos? Naquele tempo, o espírito ficava retido na sepultura. As portas do inferno prevaleciam sobre os espíritos lá. E os espíritos ficavam lá retidos. Por quê? Porque a morte continha um poder. A morte continha uma força que segurava os espíritos lá. Mas quando Cristo vem, morre na cruz do Calvário, destrói o poder da morte, destrói a força da morte, e esses espíritos são soltos. Entendem, meus amados irmãos? Cristo, quando desce à sepultura, ele leva cativo o cativeiro. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, Jesus aqui não estava a se referir a nenhuma igreja física. A igreja dele aqui, meus amados irmãos, era a igreja espiritual. Agora olha isto aqui. Para você entender que o inferno nunca teve poder, a sepultura nunca teve poder, nunca teve força. Sepultura sempre foi sepultura, inferno sempre foi sepultura, e sepultura sempre foi o lugar de depósito dos mortos. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Para você entender que na cruz, Cristo ele aniquila a morte. Cristo ele vence a morte. Cristo ele aniquila o poder da morte. Entende, meus amados irmãos? E não o poder do inferno, porque o inferno nunca teve poder. Entende isto? Quando Cristo ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ele, as portas aí significavam a força, o poder da morte. Entende, meus amados irmãos? Era isso que Cristo queria dizer ao apóstolo Pedro. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Entende? Olha a pergunta depois da crucificação de Cristo. Olha a pergunta no tempo do período da nova aliança. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida na cruz. Se você ler o versículo 54, diz que tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória de Cristo na cruz do Calvário. Entende, meus amados irmãos? Quando ele morre na cruz, ele vence a morte. E vencendo a morte, as portas do inferno, as forças, o poder da morte, ele é vencido. E sendo vencido, os espíritos são soltos. Entende, meus amados irmãos? Então, era isso que Cristo quis explicar aí ao apóstolo Pedro. Não tem nada a ver com a igreja física aí, não tem nada a ver com o inferno do lago de fogo, não tem nada a ver. Jesus estava falando acerca da morte. Entende, meus amados irmãos? Falava acerca do poder da morte. Falava acerca da força que a morte tinha. De segurar os espíritos na sepultura depois da morte de um ser humano. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele vence a morte. Vencendo a morte, ele acaba com todo o poder da morte. E acabando com todo o poder da morte, os espíritos não são mais retidos na sepultura. Os espíritos voltam ao Pai. Porque a ele agora pertence, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você entendeu isto? Eu creio que vocês entenderam. Quero aqui mandar um grande abraço aí a todos. Quero aqui dizer que esta era a mensagem de hoje. Eu espero que todos vocês tenham entendido o que Jesus realmente quis dizer aqui, quando disse a Pedro: edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ele. Cristo referia-se ao poder da morte. Entendem, meus amados irmãos? Sepultura nunca teve força. Sepultura nunca teve poder. O que teve poder era a morte. O que teve poder era a morte. O que teve força antes da crucificação de Cristo era a morte. E essa morte foi vencida na cruz do Calvário. Olha a pergunta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No versículo 54, não coloquei aqui, mas está escrito o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quê? De Cristo na cruz do Calvário. Entendem, meus amados irmãos? Então, essa era a mensagem de hoje. Quero aqui me despedir de todos vocês. E, bom, dizer que eu tenho um outro canal aqui no YouTube, para quem não sabe. E vou deixar o link do outro canal aqui na descrição deste vídeo. Partilhem o vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que não entendem essas verdades. Partilhem o vídeo para que chegue a todos os nossos irmãos que pensam que o inferno quer dizer um lugar de tormento, enquanto que inferno quer dizer sepultura. E sempre foi sepultura. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui mandar um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações e dizer que estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.